Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade então para a nossa aula de História. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o governo de Dom Pedro I e a gente viu também que ele deixou o governo brasileiro e assumiu seu trono lá em Portugal. Deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, porém ele ainda tinha 5 aninhos. Até então que Dom Pedro II tivesse 18 anos e poder assumir o trono, outras pessoas ficaram no poder do Brasil, certo? Que não tinham nada a ver com a linhagem real, mas precisava ter alguém no poder, até que Dom Pedro II, então, tivesse 18 anos para assumir. Esse período, então, né, que não tinha nenhum dos reis da família real no poder, porque Dom Pedro ainda era muito novo, a gente chama de período de regência, que foram alguns regentes. Então, eles regeram o Brasil até que Dom Pedro II pudesse, então, assumir o poder. Então, hoje a gente vai ver, então, como foi, né, essa regência, esse período de regência, né, até Dom Pedro II poder assumir, certo? Esse período durou mais ou menos 10 anos, tá? Então, Dom Pedro II tinha uns 5 para 6 anos e ele vai assumir o poder depois, lá com seus 16 anos, certo? Bom, o período de regência foi muito conturbado, né? Como eu já falei na outra aula, o governo brasileiro, desde que surge o Brasil, ou mesmo quando era colônia, sempre teve muito conflito, sempre teve muita crise, sempre foi governado por ricos, né, e que queriam manter sua riqueza e seu poder, sem dar a mínima para a população pobre, né, a população pobre sempre sofrendo na mão desses governos. E no período da regência isso não vai ser diferente, isso tudo vai continuar, certo? Os regentes próprios são da elite, né? São aí já envolvidos em política e são grandes fazendeiros, eles são ricos, donos de escravos. Então, eles não vão tentar, de maneira alguma, mudar esse cenário, mudar essa situação do Brasil. Eles vão simplesmente tentar manter assim, para manter o seu poder, certo? Então, aí, vamos ver primeiro a regência, depois a gente vê o que foi o golpe da maioridade. Aí, na próxima slide, a gente tem uma imagem, né, de Dom Pedro II ainda criança. Porém, desde criança, ele já aprendia como ser um rei, como governar, tá? Então, quando ele toma o poder, ele já tem muita noção de como ser um rei. Porém, ele ainda vai precisar de bastante ajuda. Bom, vamos ver, então, como foi esse governo dos regentes, tá? Esse regente de primeiro momento não ia reger sozinho, tá? Eles criaram as regências trinas, ou seja, 3 regentes iriam governar juntos, certo? Por isso, trina de 3. Teve-se primeiro a regência trina provisória, porque quem iria escolher esses 3 regentes ia ser pessoas ali da Assembleia Geral, né? Do Senado, da Câmara dos Deputados, só que eles estavam em férias nessa época. Então, eles escolheram qualquer um ali, vamos dizer assim, né? Escolheram algumas pessoas para governar, reger, então, o país, até que voltassem das férias e escolhessem aí os definitivos, tá? Então, teve primeiro a regência trina provisória, que durou pouquíssimo tempo, só até se organizar e escolherem uma votação certinha, os que ficariam definitivos, certo? Bom, aí quando conseguem se organizar, eles vão fazer a votação e vão escolher então os 3, né, regentes permanentes, certo? Foi então organizada a regência permanente, integrada aí pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e alguns deputados, tá? Então eles escolheram os 3 primeiros regentes permanentes do governo no Brasil. É claro que durante esse governo, sobre essa regência, também havia muitas disputas políticas, tá? Existiam 2 partidos principais, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Isso, né, essa disputa de partidos políticos, isso, vamos dizer assim,
causaram muitas crises dentro do governo, tá? Porque um partido estava sempre desfavorecendo o outro. Então, enquanto um estava no poder, tentava, vamos dizer assim, impedir que o outro viesse para o poder. E estava sempre tentando não dar continuidade às obras que o outro começava. E isso causava muito descontentamento popular, certo? Aqui na imagem a gente vai ver, né, os três, né, sendo coroados, aí vamos dizer assim, né, pegando aí a liderança da regência Tri, tá bom? Como eu disse, eles vão sempre dar preferência para a elite, tá? A população sempre vai ser segundo plano. Bom, essa regência trina, ela não vai dar muito certo, tá? Porque sempre tem aquelas, então, divergência entre os regentes. Isso não vai durar muito. Então, logo, eles vão perceber que vão precisar de uma regência única. Então, logo em seguida vem a regência una, tá bom? Essa regência, ela precisava ser votada, tá? Então, teria ali os seus candidatos e a votação dentro do Senado. O primeiro regente una, né, o primeiro único regente aí que tomou o poder no Brasil foi o Padre Feijó, tá? Ele era muito voltado para as elites da época, tá? Ele fez até uma guarda nacional, uma força paramilitar ali, para que ele conseguisse manter o latifúndio forte, tá? Então, o que seria esse latifúndio? Grandes terras, né? Tem lá os grandes proprietários de terra, tem os fazendeiros, e essas terras, né, de vez em quando, tinha algumas invasões indígenas, de madeireiros, roceiros, tal, e precisava ser guardadas essas terras. Então, os donos dessas terras precisavam de pessoas para vigiar, né? E eles não queriam perder as terras, não queriam perder o poder. E o Padre Feijó ajudou a construir né, essa guarda nacional para ajudar a elite a manter as suas terras, tá? E isso também vai gerar descontentamento popular, né? Nossa, fizeram até uma guarda, né, contra o povo. Bom, Feijó, então, e seus aliados alteraram a Constituição, fortalecendo o poder executivo e eliminando o poder moderador, tá? Então, durante a regência, não existiu mais aquele poder moderador, que era o poder só do rei, tá bom? E outras coisas também que eles fizeram. Nesse período, a crítica econômica do país ia crescendo, né? Então, a economia não estava boa, a população estava descontente, como sempre, né? O povo brasileiro está descontente porque está sempre deixado de segundo plano e só as elites, só os governos, só os empresários, só os latifundiários é que tem prestígios e vida boa. Então, insatisfação, né, ocorreram em diversos setores, tá? Então, teve insatisfação na agricultura, teve insatisfação por causa de terra, teve insatisfação por causa de imposto, teve insatisfação por causa que muitos não aceitavam regentes, queriam um rei, teve insatisfação, revoltas de escravos, de comerciantes. Então, a população brasileira estava insatisfeita, tá? E muitas regiões do país queriam autonomia, tá? Ou queriam uma mudança de governo, queria benefícios, queriam uma melhor condição de vida. E como eles não estavam conseguindo, eles estavam lutando, então, por independência. Como a gente viu na outra aula, alguns estados buscando por independência, durante a regência a gente vai ver isso de novo, tá? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Pará, eles queriam ser um país, né? Queriam se separar do Brasil, tá? Então, a gente vai ver que durante o período de regências houveram muitas rebeliões, tá? Então, o marco desse período regencial é o quê? Ele favorecia as elites, os ricos, fazia de tudo para os ricos manterem o poder, não dava assistência à população, tá? Não fez nada para melhorar a vida do povo, nem pensou em abolir a escravidão, não queria ajudar a população.
Então, o que marca também, com a população insatisfeita, muitas revoltas, muitas manifestações populares, tá? Muitas tentativas de estados se libertarem, virarem país. Bom, então nós vamos ver isso. Tem, então, como eu falei para vocês nesse período, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses partidos brigavam muito entre eles, tinham ideias muito diferentes de governo, né? E essa guerra dentro do governo vai instabilizar ainda mais a economia do país, tá? Vai brecar o desenvolvimento e vai ficar ali só em conflitos, tá? Isso vai agravar mais ainda, então, o cenário político brasileiro e que vai, então, gerar uma crise econômica maior, gerando, então, essas grandes manifestações, certo? E já percebendo que aí uma coisa vai levando a outra, sempre, né? Então, a gente teve muitos movimentos sociais, tá? Temos aqui, tá vendo, a província do Grão-Pará, quer dizer, eles deram até nome para os seus países, eles se libertaram do Brasil. É que depois, né, o governo brasileiro ali, pelos regentes, eles vão lutar contra esses países e vão tomar de volta a região para o Brasil. Então, aqui teve um país, né, chamado Província do Grão-Pará, a Província do Maranhão, a Província da Bahia e a Província do Rio Grande do Sul e a Província de Santa Catarina. Então, são lugares que declararam independência, que lutaram, né, para criar aí o seu próprio país. Mas a gente vai ver, claro, que não durou muito tempo, né? Vamos ver primeiro aqui a cabanagem, tá? Essa foi no Pará. Foi principalmente pessoas que moravam às margens dos rios, viviam em cabanas, por isso cabanagem, no Pará. Eles se revoltaram, né? Por quê? Porque eles viviam aí, ó, mais condições de vida, né? Não só ele, mas as camadas populares mais humildes, eles se uniram, né? E lutaram contra esse governo que explorava muito e não ajudava esse povo, tá? Então eles lutaram bastante, se uniram ali com várias lideranças de movimento, pegaram em armas, né? Lutaram bastante ali no Pará para tentar, então, melhorar as condições de vida. Bom, porém, gente, eles perderam, né, grande parte das batalhas. Depois de muitos anos de batalha, eles acabam perdendo, porque o exército brasileiro foi mais forte ali, tá? Então, a vitória definitiva foi da regência, né, do governo brasileiro na época, em 1840, tá? Então, durou-se aí de 35 a 45 anos de movimento, de luta, de tentativa de melhorar a situação do povo do Pará, mas infelizmente não conseguiram, perderam a batalha e tudo continua do mesmo jeito, ou até pior, porque tiveram uma baixa muito grande de pessoas, cerca de 30 mil pessoas ali no Pará que participaram desse movimento para tentar melhorar a condição de vida. 30 mil pessoas morreram, né? Então, a gente vai percebendo que o povo brasileiro lutou bastante, o povo brasileiro tentou e muito, mas infelizmente eles foram massacrados e mortos porque estavam tentando lutar por uma melhor condição de vida. Infelizmente, os governos do Brasil sempre focados só no seu próprio bem, na sua própria política, só pensando nos ricos. E os pobres, eles matavam mesmo. Né? Então, em vez de tentar fazer um acordo, em vez de tentar melhorar a situação deles, não. Matavam e ainda não melhoravam a situação. Né? Então, o Brasil foi se desenvolvendo num cenário político, econômico muito triste, muito difícil, né? Que o povo nunca tem direitos, só deveres, só pagar imposto, só vivendo na miséria, em condições difíceis, tá? Infelizmente, né, gente, o nosso país aí tem esse histórico e até atualidade nesse sentido, tá? É Revolução Farroupilha, então os motivos foram praticamente os mesmos, melhores condições de vida, tá? Uma coisa aí melhor para todo mundo.
Tô gravando uma aula. Tá todo mundo ali. Na cozinha. Certo, gente? Então, a Farroupilha teve questões parecidas, porém foi lá no Rio Grande do Sul, do outro lado do país. Né? Eles queriam que diminuíssem os impostos sobre o charque, que é a carne seca que eles faziam lá no sul. O imposto que eles tinham que pagar para o governo brasileiro era tão alto que fazia carne, né, a carne seca, o charque aqui do Brasil ser mais caro do que o comprado no Uruguai, que era ali o país vizinho, né, ali no Rio Grande do Sul, que também fazia o charque. Então, comprar o charque do Uruguai era mais barato do que comprar o charque do Rio Grande do Sul, dentro do país. Então, isso fazia com que esses trabalhadores, produtores de charques, não conseguissem vender seus produtos, tá? Nem mesmo dentro do país, que ficava muito caro. Então, eles queriam o quê? Que baixasse o preço do imposto. Mas eles não foram atendidos. Eles tiveram que fazer uma revolução, uma movimentação popular, né? Então, já que eles não conseguiram que baixasse o preço do imposto, eles falaram, então, nós vamos criar o nosso próprio país, né? Então, lutaram dentro do país, porque tinha, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, tinha gente que defendia o governo, defendia a regência, né? Então, dentro do Estado, teve muita batalha, uma guerra civil ali dentro, tá? E que os farroupilhos, né, que eram os líderes do movimento, que queriam aí mais benefícios, eles conseguiram vencer, tá? E essa revolução, né, a República do Rio Grande do Sul, ela teve aí uma duração de quase 10 anos, tá? Durante o período da regência praticamente todo. Só quando Dom Pedro II assume o trono, né, que ele vai falar, não, o Brasil, né, Dom Pedro II fala, o Brasil não pode ficar assim tão dividido, com muitas regiões separadas, aí tendo independência, vamos retomar. Aí, então, Dom Pedro II, ele vai, então, fazer com que ele consiga conquistar de novo, através do seu exército, né, esses territórios que estavam sendo perdidos, inclusive, então, o Rio Grande do Sul, tá? Então, o exército brasileiro acaba dominando de volta Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, que tinha aí declarado independência. Bom, a gente vai vendo que todos esses movimentos o governo brasileiro vai acabar depois tomando de volta, tá? Só um minutinho, gente. Pessoal, tô gravando uma aula. Desculpa, gente. Passaram umas crianças aqui que não sabiam que eu estava gravando. Bom, aí tem também a revolta dos malês. Malês eram escravos, né, que tinham a religião muçulmana, tá? Então, na língua deles, chamava Imalê, tá? Então, ser muçulmano, Imalê, por isso malês, tá? Então, eram africanos, escravos, que queriam ter liberdade de volta, que não queriam mais ser escravos, e queriam ter liberdade religiosa, eles queriam praticar a sua religião islâmica, só que eles eram proibidos. Então, eles se organizaram, se uniram, tá? E centenas de escravizados em 1835, né? Ao lado de muitos outros libertos já, né? Eles tomaram as ruas de Salvador, tá bom? E lutaram contra os soldados em busca de liberdade, não só da escravidão, mas religiosa também. Então foi uma revolta diferente das outras, porque ela foi exclusiva praticamente de escravos, tá? E por luta de liberdade religiosa. Então essa foi um pouquinho diferente, né? O motivo da revolta foi um pouquinho diferente das outras, tá? Infelizmente, claro que eles perderam, né, gente, os escravos ali despreparados em frente ao exército, muitos foram mortos, né, aí uma média de 70 rebeldes foram mortos, depois muitos presos, né, e uma triste situação, né, gente, infelizmente, tá?
E nesse cenário, né, nessa época, a religião muçulmana ainda não existia no Brasil, tá? Só esses escravos é que seguiam. E depois dessa revolta, tudo, esses escravos eles acabaram espalhando até depois essa religião aqui no Brasil, tá? Então eles foram reprimidos, né? A população livre de Salvador, tanto branca quanto mulata, rica e pobre, se uniu contra o levante. Então todo mundo praticamente foi contra esses escravos, foi contra eles quererem essa liberdade religiosa. Outros ficaram sabendo que eles iam se revoltar, que ia ter, né, essa manifestação, já foram lá falar com a polícia. Então eles foram reprimidos assim muito rapidamente, tá? Então durou um dia essa revolução, mas foi muito forte, foi um massacre muito grande, infelizmente, né? Aí a gente tem também a Sabinada, tá? Essa foi na Bahia, tá? Sabinada, porque o líder tinha o sobrenome de Sabino, Francisco Sabino, então deu seu nome de Sabinada, tá? Ele era grande defensor da república como forma de governo, quer dizer, ele não aceitava a monarquia, essa regência, Dom Pedro II, nada disso, ele queria uma república, como a que a gente tem hoje, um presidente. Então, eles se revoltaram, se uniram também, muitos profissionais liberais, militares, pequenos comerciantes, membros da igreja, né? Eles estavam todos descontentes, então, com o governo, e eles lutaram para que a Bahia fosse um país independente. Bom, eles também estavam descontentes porque muitos baianos, muitas pessoas ali foram recrutadas à força para lutar lá, né, contra a Revolução Farroupilha no Sul. Então eles estavam descontentes com isso também, que estava tendo muita revolta, muita batalha dentro do Brasil. Eles queriam que isso tudo acabasse. E eles queriam Bahia independente, né, ter seu próprio governo. Mas, claro que também, muitos foram executados. O governo brasileiro vence de novo aí essa batalha. Bom, teve depois a balaiada, tá? Que foi no Maranhão, que foi mais aí por artesãos, trabalhadores, comerciantes, balaiada, porque um dos líderes fazia balaios, tá? Então, teve esse título, tá bom? Foi também o mesmo motivo, né, gente? Melhores condições de vida, né? Um melhor governo, uma vida mais digna, que também não conseguiu, tá? Então, a gente vai vendo que várias revoltas aconteceram em várias regiões do Brasil, tá bom? Diante de todo esse cenário de revolta, de crise, de movimentos para todo lado, de guerra para todo lado, o que os regentes fizeram? A gente precisa, né? Eles, né, se reuniram lá, né, o governo brasileiro, o regente, precisava mudar esse cenário, precisava melhorar essa situação, né? E deram a ideia de colocar Dom Pedro II no poder. Tá? Então, eles acreditavam assim, que tendo um rei de volta no poder, o povo ia acalmar, né? O povo ia se sentir mais seguro, ia ficar mais tranquilo, né? Mas o Dom Pedro ainda não tinha idade para isso. Ele ainda não tinha 18 anos, por isso o golpe da maioridade, como essa época ficou conhecida, porque eles vão criar, né, mudar a Constituição, né, falando que Dom Pedro ia poder assumir sim, mesmo sem ter os seus 18 anos, tá? Então, Dom Pedro I vai, então, tomar o poder, tá? Mesmo sem ter os seus 18 aninhos. Então, ele foi declarado imperador do Brasil, tá? Muito jovem ainda, acabando, então, o período da regência no Brasil, certo? E voltando, então, à monarquia no poder. Bom, e Dom Pedro II, ele já estava vendo tudo o que estava acontecendo, tá? E ele vai tentar reprimir ao máximo todas essas revoltas, vai fortalecer o exército e vai, então, acabar com todo esse separatismo das províncias, certo? E vai também
estimular a economia brasileira e vai tentar mudar todo esse cenário de crise política, de crise social, de crise econômica, estimulando, então, um desenvolvimento maior para o país, tentando melhorar a vida da população, tá? Aí, a próxima aula, a gente vai ver como foi, então, esse governo de Dom Pedro II, certo? Hoje a aula, então, foi sobre os conflitos, os desastres, as crises dentro, né, desse período de regência. Aí, semana que vem, a gente vê como foi o governo de Dom Pedro II, tá? A atividade da página 160 que vocês vão fazer, ela vai fazer a questão 1, somente a alternativa A e C, tá, gente? Então, não precisa fazer todos, vai responder só a A e a C, tá bom? E a 3 e a 4, só essas questões, tá bom? Então, tá bem fácil, tô tentando diminuir um pouco das atividades para não sobrecarregar vocês, que eu sei que é difícil, bastante conteúdo, bastante matéria, bastante atividade para fazer. Façam então e enviem para mim, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, como sempre, tá? Não fiquem com vergonha não, me chamem, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula, então. Um beijinho para vocês.